o AutoDream. Então, é um sistema de memória chamado Dream, voltado a resolver problemas centrais do cloud, a falta de memória persistente entre sessões. A proposta é consolidar informações úteis, remover duplicados e apagar dados obsoletos, para que o sistema tenha decisões arquiteturais preferenciais da equipe e histórico de debug ao longo do tempo. Ou seja, vocês sabem que tudo é probabilístico e quanto mais informação tem, mais possibilidade dele tomar decisões diferentes. Então, quanto menos, é melhor, certo? Desde que haja contexto. Então, aqui é aquele sistema de AutoDream que quando você não tiver em atividade, ele vai lá e executa. Então, isso aqui a gente já tinha, né, sabendo um pouco dessa semana, mas não tinha muita ideia. E aí tem os dados, né, como funciona tudo, como que consolida, como ele elimina o que não importa, certo? Então, tudo que é mais velho, se joga fora e ele organiza. Então, se tu tem duplicado, ele vai otimizar. Muitas vezes a gente entrega muitos documentos e a informação é duplicada ou ela é similar. Então, ele descarta e fica com uma versão só. Beleza. Rafael, o que tu pode fazer com esse código? Em primeiro lugar, nós entendemos como funciona, a gente vai poder usar ele melhor, certo? Entender ele melhor. Imagina, é que nem você, isso aqui é um carro, tá? A gente está entendendo como é que funciona o acesso ao motor, né? Como é que funciona o freio, como é que funciona o volante, etc. Então, você vai tirar mais proveito nesse aspecto. O segundo é você usar aquele código como exemplo para construir soluções para ti, certo? Então, eu poderia pensar como Vibe Code e dizer, em vez de eu desenvolver um sistema, né, linear, como sempre a gente fez, eu vou fazer um sistema baseado em agente. Lembra do Paperclip? Ele é um sistema baseado em agente. Ele apenas tem um painel, certo? Então, ele tem um painel. Isso que eu falei quando vi o Paperclip, eu disse assim, o ruim é que ele consome muito tokens, né? Porque é louco. Mas, por outro lado, se eu pensar quanto custa as pessoas, quanto custa a IA, pode ser muito mais barato do que isso, certo? E mais eficiente, 24 horas, essas coisas. Então, eu posso pensar de uma forma diferente de construir soluções baseado em Vibe Code, baseado em Agentic, que é, o que é Agentic? É agente que tem ação, né? Que tem tarefas, que executam coisas. Então, nesse aspecto que é muito. E claro, o que vai acontecer? Vai acontecer que a Anthropic, o Google com o Antigravity, ele vai pegar essas ideias dos caras e trazer, né? A outra que ele vai pegar, a própria ChatGPT, vai pegar essas ideias deles, porque os caras estavam muito na frente em termos de desenvolvimento, certo? Então, olha só, e talvez foi estratégica deles só para virar um AUE, e daí com isso eles lançar um produto novo que eles já têm no forno. Tanto que eu tenho uma versão do Capivara chamada versão 8, e nós estamos na versão 4, né do 4.6. Então, eu não sei se vai ser 4.8 ou eles já estão tão na frente, porque tem um mitos antes, tá? Bom, então como é que funciona, né, ele? Ele tem toda uma árvore estruturada, né, do teu contexto, aonde que estão as informações de uma árvore, de uma estrutura, para poder achar, né? E aí, o que ele faz? Ele organiza. Então, em vez de deixar bagunçado, ele organiza onde está a informação. E essa organização deles é apontamento. Então, isso é uma coisa que depois eu posso falar um pouco mais. Certo? Então, a ideia é orientar, mais fácil, consolidar o que a gente tem lá, né? Buscar e limpar. Então, as 4 fases que ele faz isso aí. E por último, aqui, ó,
ele tem o segredo. Isso aqui, muita gente hoje eu vi detonando, que é o seguinte, eles estão, o código, o Cloud Code está trabalhando em muitos projetos open source, certo? Em segredo. Ou seja, tá? Eu vou ler aqui primeiro. Undercore Mode é uma abordagem em que edições feitas por IA em repositório não apareceriam explicitamente como produzida por IA, parecendo mudanças feitas por uma pessoa. O texto trata isso como um sinal de direção estratégica da Anthropic. A gente cada vez mais autônomos, discretos e integrados ao fluxo de trabalho. Certo? Então vejam só, se tu pensa, eu tenho ali o N8N é um open source. Quem sabe quanto daquilo lá está sendo feito por agentes autônomos da Anthropic, certo? Que não pareceria ser pessoas, e assim por diante sobre isso. Ok? Então aqui estão um repositório, outro repositório, certo? E aqui um pouco de resumo de tudo isso aqui, para depois quem quiser dar uma lida. Tenho aqui um arquivo em MD também, com um resumo bem legal, certo? E etc. aqui, e os links que tem. Beleza, daí eu consegui um outro cara aqui, que ele fez uma análise profunda, e ele colocou aqui, vamos pegar primeiro essa questão. Né? O que é o Cloud Code? Então, baseado agora no código aberto que nós temos, né? Ele tem mais de 40 ferramentas, né? Ele tem